minha saudação de paz e bem para você que nos acompanha nesse programa Palavra e Vida. Esse programa quer levar um pouco da Palavra de Deus que é proclamada nas nossas liturgias dominicais e também um pouco da vida da igreja. Nós estamos no 4º domingo do tempo do Advento, que é o último domingo que antecede a celebração do Natal. Nesse dia nós lemos Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo, e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Então nós estamos nesse 4º domingo do tempo do Advento, bem próximos do Natal. No tempo do Advento, nós nos encontramos com alguns personagens que preparam ou que prepararam a vinda de Jesus. Certamente os profetas, nós lemos do tempo do Advento, especialmente o profeta Isaías. E mais próximos de Jesus está João Batista. E mais próximos ainda estão Maria, que é a mãe de Jesus, e José. Nesse 4º domingo, o nosso personagem central é José. Para entendermos o Evangelho de hoje, nós temos que nos lembrar do seguinte, que entre os judeus, o casamento se realizava em 2 etapas. Numa primeira etapa, fazia-se uma espécie de um contrato, envolvendo a família do noivo e da noiva. Geralmente esse contrato podia se estender por aproximadamente 1 ano. Então, eles já eram prometidos em casamento e considerados realmente já como esposo ou esposas, porém, ainda sem a convivência. E aí, a segunda etapa era o viver sobre o mesmo teto. Aliás, Jesus conta algumas parábolas, só para lembrar você, que refere-se a esse tipo de costume cultural do tempo lá de Jesus. Lembra daquela parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes? O que ali se celebrava era a chegada do noivo na casa da noiva. Quer dizer, era o começo da coabitação, o estar sobre o mesmo teto. Então, para nós entendermos isso hoje, então Maria e José já estavam prometidos em casamento. Primeira etapa do matrimônio do tempo de Jesus. Não é? Já eram considerados realmente como esposos. E aí realiza-se a gravidez de Maria. José nota que Maria estava grávida. O texto aqui diz que José era justo, que ele, sendo justo, não quis denunciar publicamente Maria. Em que consiste a justiça, o ser justo de José? Certamente nessa discrição de afastar-se sem denunciar Maria.
Mas mais do que isso, a justiça de José consiste em ele estar diante de algo que ele não compreende. É um mistério. E ele então convive com esse mistério. Aqui o evangelista fala que José teve um sonho e no sonho o anjo lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo. Maria está grávida por obra do Espírito Santo. E aqui também nesse sonho se fala do nome de Jesus. Você vai lhe dar o nome de Jesus, que significa Deus salva. Esse nome de Jesus é a síntese, digamos assim, do programa de Deus para conosco. O que Deus quer para nós? Deus quer que a gente realmente seja feliz, que a gente se salve. Se fala também em Emanuel, citando o profeta Isaías. Emanuel não é propriamente um nome, mas é uma característica, um significado da presença de Jesus. Ele é um dos nomes do Antigo Testamento que se refere a Deus. Então, Deus está conosco, Emanuel. Então, não tem dúvida nenhuma que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Então, nós estamos aí às vésperas do Natal de Jesus. Nesse Natal, mais uma vez, nós vamos celebrar o mistério da encarnação do Verbo de Deus. A palavra de Deus, o Verbo de Deus, proclamada desde sempre. Essa palavra se fez carne no seio de Maria. Nós todos somos, como diz a Escritura logo no início, imagens e semelhança de Deus. Jesus é a própria imagem, ele é o ícone perfeito de Deus entre nós. Nós nos lembramos então que Deus está conosco. Aquele processo iniciado por Jesus, que é um processo da construção de um mundo melhor, uma sociedade justa, esse processo hoje está em nossas mãos. Que a graça de Deus esteja conosco neste Natal, para que nós retomemos as nossas esperanças, a nossa fé. Daqui a um pouquinho nós voltamos com o segundo momento do nosso programa Palavra e Vida.